Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje nós vamos continuar o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar sobre conhecimento ou sabedoria, o que é mais importante. Essa série que iniciamos hoje, de 13 lições, ela foca uma escola bíblica dominical mais apropriada para esclarecer aqueles jovens que estão entrando na universidade nesse início de ano, que passaram no vestibular, e especialmente também seus familiares, para alguns conceitos que são importantes e que às vezes a gente não presta atenção até se deparar com eles, né? Então precisamos olhar para esses conceitos, entender do que eles tratam, entender o que eles falam, para que quando nos depararmos com eles, não sejamos, digamos assim, envergonhados em algum sentido, né? Então nós vamos falar hoje sobre o conhecimento e sabedoria. Qual é o conceito de conhecimento e qual é o conceito de sabedoria e o que é mais importante, especialmente para os jovens universitários que estão entrando agora na faculdade, às vezes não têm muito conhecimento das coisas do dia a dia e querem conseguir conhecimento através de uma formação superior, né? Então, através disso, nós vamos pensar em como orientar você a não cair naquelas ciladas do maligno que coloca dentro de uma universidade, como, por exemplo, indicar aos jovens certos comportamentos ou certas ideias que são totalmente contrárias à Bíblia Sagrada. O nosso objetivo aqui é valorizar o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos mostra como verdade, e não somente dizer coisas acadêmicas, digamos assim. Nós vamos dar uma abordagem de algumas coisas acadêmicas, mas com linguajar mais popular e especialmente mais bíblico, para que possa ser aplicado pelas pessoas, tanto os jovens que adentram agora a faculdade, quanto aqueles seus pais que querem saber quais são as ciladas que os seus filhos encontrarão na faculdade, tá bom? Então nós vamos começar com o conceito, ou as definições, né, de conhecimento, né, e também de sabedoria. Bom, conhecimento, segundo o dicionário Michaelis online, que você pode procurar aí na internet, e você vai ver lá a palavra conhecimento, segundo esse dicionário. É o ato de conhecer por meio da razão ou da experiência, cognição. Ou seja, você vai conhecer, entender uma coisa. Aqui podemos entender essa questão de conhecimento como entender algo que possa ser explicado, tá? Então você vai entender algo que possa ser explicado através da razão ou da experiência. É nesse sentido que estamos falando de conhecimento, e não no sentido geral, né? Você vê aí que eu botei o item 2 do dicionário Michaelis, né? Onde a definição 2, porque tem outras definições lá. Por exemplo, na própria Bíblia usa a palavra conhecimento para se relacionar ao ato conjugal, por exemplo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Com o que nós estamos tratando aqui. Então nós temos que, quando olhamos um dicionário, temos que pegar aquela definição que se refere ao sentido que queremos falar. Porque uma palavra ela pode ter sentidos diferentes conforme a sua utilização. A utilização que estamos trazendo aqui é uma utilização, na verdade, em relação a conhecimento como um ramo do saber de um modo geral, né? Então podemos ver aqui conhecimento caracteriza-se por ser algo especificamente de caráter racional ou experimental, né? E se baseia na racionalidade de experiências significativas, pessoais ou de outros. Ou seja, você pode saber uma coisa porque você mesmo experimentou e verificou que aquilo é assim ou assado, ou pode ser por experiência de outros, como, por exemplo, quando você toma um remédio, por exemplo, você toma aquele remédio porque outras pessoas usaram e aquilo funcionou. Então tem aquele conhecimento de que aquele remédio funciona, né? Nessa questão também de experiência, né? Não é de qualquer maneira. Continuando ainda, podemos ver que a sabedoria, segundo o mesmo dicionário, né? Nos itens 3, 4 e 5, nessas acepções, e 6 também, nessas acepções significa o seguinte: a sabedoria é um conhecimento natural ou adquirido das verdades ou do que se julga verdadeiro.
Observe a diferença entre sabedoria e conhecimento. Enquanto conhecimento se refere especificamente a questões que não são propriamente de verdade, mas sim de experiência, né? de saber por experiência, no caso da sabedoria, ela está se referindo à verdade e do que se julga verdadeiro. Há um julgamento sobre o valor daquela coisa como verdadeiro ou não. Então isso é muito importante a gente saber a diferença entre conhecimento e sabedoria. Outra acepção que temos é o conjunto de conhecimento adquirido ao longo do tempo, geralmente por meio de reflexão ou experiência. É uma sofisticação, ou seja, não observe-se que é um conhecimento adquirido ao longo do tempo. O que ele quer dizer com isso? Não é um conhecimento que se adquire por um método específico, mas pela vivência, né? Conforme você vai vivendo, você vai adquirindo aquele conhecimento e vai vendo que aquele conhecimento é interessante. Não é uma coisa como a ciência, o conhecimento científico, que você tem um problema e tenta especificar aquele problema em si. A sabedoria não, ela é um conhecimento geral, da sua vida de modo geral. Ainda é um conjunto prático de valores e regras que orienta a vida cotidiana de uma pessoa, né? Então, como você pode ver, é algo cotidiano, não é algo transcendental, algo fora do normal, algo de outro planeta. É algo cotidiano e todas as pessoas podem ser sábias, tá? Todas as pessoas podem ser sábias. Muitas vezes, uma pessoa sem nenhum estudo é mais sábia do que o maior doutor que você possa encontrar aí. E às vezes aquele doutor é um tolo na presença de um semi-analfabeto, digamos assim, ou de um analfabeto total. Percebe? Então a sabedoria não está ligada com o conhecimento metódico, né? O conhecimento que estamos tratando aqui é um conhecimento mais metódico. A sabedoria ela não é metódica, ela é algo que você percebe durante a vida, né? E a Bíblia nos dá alguns livros de sabedoria que tratam dessa sabedoria perceptível durante a vida e que você pode verificar como Provérbios, Jó, Eclesiastes, por exemplo, e Cantares também. Ainda outra definição aqui para a sabedoria é que é prudência e moderação ao falar, agir, saber, sensatez. Ou seja, o sábio, ele sabe como se portar da forma certa, ou às vezes não tão certa assim para ser conveniente, mas para ser necessária, né? Às vezes a sabedoria não está exatamente em você ter inteligência emocional, como dizem os outros, que é simplesmente você manipular uma situação para se sair confortavelmente dela. Não, não é isso. A sabedoria muitas vezes está em você até confrontar algumas coisas, confrontar algumas situações para que você faça o que é verdadeiro, o que é real, conforme as Escrituras, né? Então precisamos fazer essa diferença. Não confunda também sabedoria com inteligência emocional, porque inteligência emocional significa o indivíduo saber se sair bem de problemas, né? Em algumas situações, essa inteligência emocional pode ser considerada quase que uma psicopatia, que é um sujeito que passa por problemas friamente e os vence tranquilamente. Então não é necessariamente uma grande vantagem você pensar que alguém tem uma inteligência emocional soberana. Não, isso não é vantagem. A vantagem é sim valorizar o que é verdadeiro. Bom, ainda temos os tipos de conhecimento, vamos passar rapidamente sobre isso, né, para nós entrarmos logo na Bíblia. Nós temos o conhecimento científico, que é baseado naquela experiência controlada. Tá? A experiência controlada, ou seja, a pessoa bota num laboratório, controla tudo e faz a experiência e verifica se o que ela percebeu tem correspondência com o que ela verifica na experiência, né? E temos o saber filosófico, que é baseado na especulação. Ele começa a achar coisas aqui, coisas ali. O que eu acho disso, o que eu acho daquilo. E nessa questão de, digamos assim, achar, né, para usar um linguajar mais popular, ele começa a tentar explicar essas coisas apenas com a razão, sem necessariamente experiência. Começa a dizer isso poderia ser viável por causa disso ou daquilo, né?
E agora, a sabedoria, ela está além do conhecimento científico, porque o conhecimento científico só pode saber um detalhe sobre uma coisa, né? O filosófico, ele só especula, mas não precisa nem ser prático. Às vezes um conhecimento filosófico nem se pratica de verdade, porque é tão especulativo que não pode ser praticado. Mas a sabedoria é baseada nas regras da vida prudente, ou seja, se eu quero viver com prudência, né, a sabedoria me dá essas regras para viver com prudência. Então é bem interessante a gente conhecer a sabedoria corretamente para viver de forma prudente e não de forma tola, como fazem alguns, né, que desperdiçam a sua vida. Às vezes a pessoa tem diplomas científicos, diplomas filosóficos, mas está perdendo a sua alma. Isso não é sabedoria. A sabedoria é você estar realmente produzindo algo de bom para você, para o próximo e para a sua vida eterna, tá? Então vamos pensar nessa diferença. Os jovens nas faculdades, eles são muito tentados a valorizar demais ou o conhecimento científico ou o conhecimento filosófico como se fossem conhecimentos superiores e rejeitar, geralmente, o conhecimento da sabedoria, especialmente da sabedoria de Deus, né? Pensando que ser cientista significa ser ateu ou coisa do tipo. Não caia nessa história, porque isso aí é uma pequena lorota que contam, né? Ou grande lorota que contam, simplesmente para enganar os jovens que não conhecem exatamente do que se trata as coisas da vida. A sabedoria, ela ganha com a experiência, né? E então ela não se mostra propriamente nas questões da filosofia ou da ciência. Na verdade, a ciência é incompetente para analisar a sabedoria. E também a filosofia, de certa forma, também. Porque ela pode chegar a conclusões, inclusive, de questionar a sabedoria. É o papel da filosofia, inclusive, questionar a sabedoria. Mas agora, questionar para quê? Para aprimorá-la. Só que, às vezes, as pessoas questionam com o intuito simplesmente de derrubar, com o intuito ímpio, com o intuito malandro, né? Isso devemos tomar cuidado no nosso dia a dia, especialmente aqueles que estão envolvidos em questões acadêmicas, né? Bom, agora nós vamos falar sobre a utilidade do conhecimento. Às vezes a gente pensa assim, o conhecimento é a coisa mais útil que tem. Será mesmo que é a coisa mais útil que existe? Vamos ver aqui o nosso texto aqui. Olha, o conhecimento científico é um recorte bem pequeno da realidade e não pode orientar decisões humanas complexas. Preste atenção nisso. Algumas pessoas tentam dizer que o conhecimento científico resolve tudo, só que não resolve, não. A maioria das coisas o conhecimento científico não resolve. Ele pode resolver, por exemplo, uma questão matemática, obviamente resolverá, né? Pode resolver, como tal exemplo aí, saber a resistência de um material para a construção da casa e determinar a dinâmica da vida, mas ele não pode determinar a dinâmica da vida de uma família, né? Ou seja, você saber como vai ser feita a casa, com que materiais vai ser feita a casa, os cálculos necessários para isso é ciência. Mas depois que a casa está pronta, a família está ali dentro e a família vai viver uns com os outros, se relacionar, crescer, aprender, evoluir propriamente no sentido de pessoas, né, como pessoas, nas relações mútuas. Isso aí a ciência é incapaz de determinar, é incapaz de fazer. Quando geralmente tem alguma técnica para isso, ela é de caráter destrutivo, porque ela destrói especificamente a natureza das coisas, né? Destrói a espontaneidade das coisas. Então tome cuidado com essa ideia de ciência e coisas do tipo, como se fosse solução para tudo, porque não é. Bom, ainda podemos dizer aqui, né, dar um outro a ciência é útil apenas para tomada de decisão técnicas em aplicações específicas. A palavra ciência vem do latim, né, que é scire, se não me engano, que significa fatiar, cortar. Ou seja, a ciência, ela tira um pedaço de uma coisa, né, um pedaço bem pequeno, e analisa aquele pedaço bem pequeno. E depois outro sujeito vai estudar outro pedaço pequeno, depois eles fazem um sistema daqueles conhecimentos.
Há tempos atrás, quando não existia, por exemplo, a tomografia, né, alguns cientistas pegavam pessoas mortas, né, geralmente cadáveres, e congelavam e fatiavam o cérebro dessas pessoas para poder estudar o cérebro em camadas. Hoje em dia, com outras tecnologias, por exemplo, eles conseguem ver o cérebro em funcionamento, o que facilita muito o estudo e gerou, inclusive, um crescimento dessa área de neurociência, né? Então, devemos entender que a ciência tem limites, e esses limites estão simplesmente numa questão de lógica, né? A lógica ela só pode avaliar algumas variáveis digamos assim, limitadas, né? Você pode usar, inclusive, quando você vai fazer um trabalho científico, você pode usar de 3 variáveis até 5. Se você usar mais do que isso, ele se torna relativamente e praticamente inviável. Tá? Você tem que usar de 3 a 5 variáveis. Só que na vida de uma pessoa, na vida de uma família, por exemplo, quantas variáveis estão envolvidas? Está envolvida a variável propriamente dita de você estar com sua família, está envolvida a variável de você se relacionar com as famílias em volta, com seus vizinhos e com todos esses, né? Então nós vemos que há variáveis diversas. E não só isso, às vezes quando você se relaciona fazendo a compra no mercado, você já está se relacionando com outra pessoa ali e aquilo vai influenciar na sua família. E isso aí a ciência não tem como controlar, não tem como analisar. Apenas quem pode analisar com clareza é a sabedoria. Por quê? Porque ela vai fazer uma generalização de determinadas coisas, de determinados valores, e esses valores vão apontar o que seria correto nessa situação, certo? Então, a sabedoria é importante. Nós temos a sabedoria importante e o conhecimento também científico é importante, mas ele tem aplicação limitada. Ele não pode ser usado para tudo, como alguns pensam que conhecer, avaliar tudo cientificamente vai resolver o problema. Isso é a maior ignorância que alguém possa ter, inclusive ignorância quanto ao próprio método científico, né? Quando algumas pessoas dizem que só acreditam no método científico, então estão sendo loucas. Porque você não pode acreditar numa coisa que é limitada e que não pode analisar todas as variáveis possíveis, que tem um limite claro, né? Inclusive, quando você pode dizer que o método científico é usado em diversas disciplinas, mas em algumas ele é mais preciso, em algumas ele vai mais à frente, e mesmo assim ele tem limitações, né? Mas em outras disciplinas, como por exemplo as humanas, o método científico tem uma limitação clara. Você não pode estabelecer uma hipótese sobre a vida das pessoas e colocar aquelas pessoas num laboratório como ratos de laboratório e estudar essa hipótese. Percebe? Então devemos tomar cuidado com essa questão, né? Inclusive tem até o tal do Big Brother, né, que a gente vê aí nesses programas horríveis, né, que eles tentam botar pessoas como ratos de laboratório para serem observadas pelo público em geral. Só que o que acontece ali é algo totalmente anormal, é algo totalmente fantasioso. As pessoas estão ali querendo ganhar um prêmio, não faz o menor sentido. E elas se colocam ali porque elas vão ganhar um prêmio, né? Então você deve tomar cuidado com determinadas coisas, tentar pegar a ciência para explicar tudo. Por exemplo, ela não pode explicar Deus jamais, porque Deus é transcendente, ele não é do mundo natural. A ciência só explica o que está neste mundo natural, ou seja, o que está na natureza, o que é material. O que não for material, a ciência não tem competência para analisar, e devemos tomar cuidado com isso. Além disso, temos o conhecimento filosófico, que é uma organização de observações especulativas sobre algo com alguma conclusão que seja racionalmente viável. Veja bem, o conhecimento filosófico ele faz especulações, ou seja, digamos assim, umas divagações, mas que tenham base lógica em relação a alguma coisa. Ela faz uma crítica de alguma questão e ela traz algumas bases lógicas. Alguns conhecimentos filosóficos são mais embasados, por exemplo, aqueles mais antigos, mais clássicos, eles são mais embasados, outros menos embasados, né? E o que acontece? Quando elas fazem essa observação precisa ser apenas racionalmente viável. Ela não precisa ser 100% verdadeira. Nem sempre. Pode ser que algum tipo de análise, digamos assim, filosófica se preocupe com a verdade, como, por exemplo, já os socráticos se preocupavam com isso.
Mas há outras abordagens que se preocupam apenas com a forma, com aquilo que está sendo dito ali, com a razoabilidade, com a viabilidade daquilo, né? Com a validade do argumento. Para você entender, um argumento ele pode ser verdadeiro ou pode ser apenas válido, né? Por exemplo, se você disser todo homem é mortal, Sócrates é homem, então Sócrates é mortal, você fez um silogismo simples ali, onde você realmente possui uma razão ali para dizer que Sócrates é mortal. Agora dizemos que todo centauro tem 4 patas. Centauros existem, logo João é centauro, né? João tem 4 patas, então João é centauro, né? O argumento está certo, né? Veja, centauros têm 4 patas, João tem 4 patas, então João é centauro. Poderia ser válido, ele é válido, mas quando você vai confirmar na realidade, ele não está de acordo com a realidade, ele não é verdadeiro, né? Então, a verdade, o que podemos dizer, é aquilo que está de acordo com o que a realidade mostra, e não somente com o discurso que fazemos. E dentro da faculdade existem muitos discursos que são contrários à verdade, contrários à própria realidade, para poder fazer você cair por um caminho, inclusive de negação de Deus, né? Porque Deus é a verdade absoluta. E, inclusive, há um ditado entre alguns que não há verdade absoluta, mas aí você chega para o sujeito e diz, olha, mas se não há verdade absoluta, até isso que você está me falando não é verdade? Aí o cara vai dizer para você o seguinte, observe a situação. Ele vai dizer, não, mas essa é a única verdade absoluta, ou seja, a verdade dele. Então tomemos cuidado com determinadas colocações para que não sejamos levados por ventos de doutrina que querem afastar as pessoas do Evangelho, especialmente os jovens e tanto também os pais desses jovens. Continuando ainda, nós temos, pensando em conhecimento e sabedoria, como o foco na resolução de problemas. A filosofia nem sempre tem tanto foco em resolução de problemas, né? O foco dela está mais em saber o sentido das coisas, por que isso existe, o que é existência, coisas do tipo, mas saber o sentido. Mas o conhecimento científico, especialmente, e a sabedoria se procuram entender como resolver problemas. Por exemplo, o conhecimento científico ele quer resolver problemas pontuais e específicos. Por exemplo, qual remédio tomar para passar uma dor? Dependendo da dor, né, se for uma dor simples, uma dor de cabeça comum, uma aspirina pode resolver o seu problema. Ou se for uma dor crucial, uma dor terminal, talvez essa pessoa só consiga resolver isso com um remédio muito grave, como, por exemplo, a morfina, que tem, inclusive, vários problemas para ser administrada, né? E tem que ser sob supervisão médica, ao passo que a aspirina não é. Então, a ciência vai te dizer isso, o que você precisa e o que é aplicável naquele momento. Só que ela não vai te dar determinadas coisas que são fundamentais. A sabedoria, por exemplo, ela já te leva a prevenir e resolver problemas humanos complexos. Por exemplo, preparar-se para o luto ou para suportar o luto. Imagine que uma família tem alguém na família que vai morrer em pouco tempo. Então você se prepara para o luto. A ciência não consegue te preparar para isso, mas a sabedoria sim, especialmente a sabedoria que nós vamos tratar mais à frente em detalhes, que é a sabedoria de Deus. Ela te prepara para o luto. E quando essa pessoa falece, aquele sujeito que está muito apegado à ciência, ele se desespera. Mas aquele que está apegado a Deus e que se fundamenta na sabedoria, ele não se desespera. Ele realmente consegue suportar esse luto. Claro que vai ficar triste, vai ter uma situação difícil, mas a superação desse momento é muito mais fácil. E é isso que a sabedoria nos dá. Ela nos dá condições de superar problemas complexos. Por exemplo, ter uma vida financeira equilibrada. Obviamente, isso é muito mais do que apenas saber economia. Você precisa também saber se relacionar com as coisas e com as pessoas. E para isso você precisa ter sabedoria. Não é só uma questão de números, digamos assim, né?
Por exemplo, evitar uma vida familiar tumultuada também. É uma coisa que a sabedoria te dá. Ela previne e resolve problemas humanos complexos. Vida familiar é algo extremamente complexo e a sabedoria nos mostra como ter uma vida familiar saudável e feliz, ao passo que a ciência tenta até destruir a família. Percebe? Então há uma diferença bem grande nisso. Em Eclesiastes, agora sim, chegamos na parte boa, né? Falar sobre a palavra de Deus. Eclesiastes 7:2 diz o seguinte: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Percebe? Isso aqui ele mostra que a sabedoria, nesse momento, é quando as pessoas estão percebendo o seu próprio fim, o seu próprio destino neste mundo, e também conseguem aplicar aquilo a você ou aprender alguma coisa. Mas só vai aplicar e perceber e entender o que está acontecendo, né? E tirar alguma lição válida daquilo, quem realmente seja uma pessoa sábia. As pessoas que não se baseiam na sabedoria vão tentar explicações das mais diversas para dizer, inclusive, que as pessoas não têm valor nenhum e que são insignificantes. Então tome cuidado com isso. Ou então vão entrar num viés total de negação ou digamos, de depressão total, porque não conseguem perceber que esse ciclo da vida definido por Deus é importante para as nossas vidas. Em Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Olha o que ele diz aqui. Ele primeiro fala de uma questão financeira, né? Como você administrar suas finanças. E talvez se você ler esse texto e você talvez nunca pegue emprestado, digamos, você vai achar que você vai ver que realmente funciona esse conselho, né? A não ser que seja uma coisa muito específica, mas você vai ver que esse conselho realmente não funciona, porque se você empresta, né, você toma emprestado, você é servo do que empresta, e ser servo não é a coisa mais adequada, né? Nós precisamos ter certa liberdade na nossa vida de um modo geral. Agora, se a gente for ver também Provérbios 21:9, diz que melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. O que você acha que é uma família onde abriga o tempo todo, né? Não é adequado, né? Talvez você possa olhar, digamos que um casal se una, aí eles se unem porque tem diplomas, tem isso, tem aquilo, tem muito conhecimento e são especialistas na área em que atuam e por isso eles se julgam complementares uns aos outros. Então eles usam um critério quase que científico e estatístico para tentar entender que seriam mais felizes e que completariam um ao outro. Entretanto, quando estão em casa, há uma briga entre eles não conseguem se entender, eles são rixosos. E isto torna aquela vida insuportável, ou seja, a ciência para essas pessoas não valeu de absolutamente nada, porque a vida delas ficou um desastre, uma desgraça total. Ao passo que quando servimos a Deus e temos sabedoria, nós podemos encontrar uma vida feliz, né? Ainda continuando, podemos falar sobre a origem do conhecimento e da sabedoria, né? O conhecimento, né, tem uma origem no estudo de problemas a partir do teste de hipóteses e solução. Estamos falando aqui mais especificamente do conhecimento científico, que é o que as pessoas, os jovens agora vão defrontar na faculdade. Então ele tenta resolver problemas específicos. Então nós já falamos sobre isso, não vamos repetir de novo. Mas a sabedoria vem do conhecimento de que o Senhor é onisciente e que somos limitados. Ou seja, não interessa o método que usamos, não interessa as formas que usamos para resolver nossos problemas. Nós somos limitados e a maior sabedoria é entender que somos limitados. E por isso, devemos buscar valores universais que nos levam a um bom discernimento das coisas complexas da vida. E quem melhor para conhecer as coisas complexas do que o Criador do homem? Deus nos deu o manual de instrução da humanidade. Ele nos criou
e revelou na Bíblia Sagrada a sua vontade para nós, né? Como ele nos criou, ele sabe qual é o melhor caminho. E a partir disso, podemos viver de uma vida sábia, conhecendo as Escrituras. Então, quando alguém chegar para você e disser que a Bíblia não tem razão ou que não é importante usar a Bíblia, não entre nessa história. Confie que Deus vai te abençoar. Confie que Deus pode fazer diferença na sua vida. Porque, na verdade, quando você se apega muito à ciência, você está perdendo o sentido da sua vida nas questões complexas da vida e que fazem realmente diferença. Qual é a diferença que faz necessariamente para a sua vida você saber qual é o produto químico que vai produzir isso ou aquilo? Pode fazer uma diferença, sim, no seu agir profissional, talvez, né? Ou em um momento e outro que você vai consertar alguma coisa em casa. Mas, de um modo geral, a Bíblia, a sabedoria bíblica, ela vai fazer diferença na sua vida, agindo de forma de qualidade de vida. E não simplesmente qualidade de achar que sabe alguma coisa, né? Em Salmo 111:10 nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento têm todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. E em Provérbio 9:10 também reforça: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Ou seja, precisamos temer a Deus, valorizar as coisas de Deus e não valorizar as coisas dos homens, pensando que isso vai nos dar algo melhor ou superior, porque é um engano total, né? Cuidado você, jovem, que está entrando na faculdade agora. Existem muitas pessoas que não estão preocupadas com as coisas de Deus. Estão preocupadas de fato com coisas mundanas e que não acreditam em Deus. São, na verdade, podemos dizer com certeza que são anticristos e podem te levar à perdição. Então esteja atento a isso para não perder a sua alma para o inferno por uma certa arrogância, digamos, científica, né? Bom, o item 5 que nós vamos falar é que o perigo de desprezar a sabedoria pelo conhecimento. Existe um perigo, especialmente para os jovens, quando chegam numa faculdade ou numa academia desse sentido mais científico, de começar a admirar o conhecimento de um sujeito, né? E por admirar esse conhecimento, começar a achar que esse conhecimento vai resolver todas as coisas e que vai explicar todas as coisas. Como já vimos aqui, conhecimento científico não explica todas as coisas, nem muito menos o conhecimento filosófico, né? Então precisamos da sabedoria também, que vai nos dar qualidade de vida espiritual e vai nos aproximar mais de Deus. Bom, o que acontece quando desprezam a sabedoria, né? Desvalorizam coisas significativamente importantes para a vida feliz, como os valores morais. Os valores morais nos dão uma vida feliz, uma vida equilibrada, com limites para nós agirmos de forma correta, né? Em Provérbios 15:5 diz o seguinte: o tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Ou seja, às vezes os nossos pais nos ensinam alguma coisa e nós vamos dar ouvido ao professor da faculdade que ensina o contrário. Cuidado com isso, tá? Você que é jovem, né? Cuidado com isso, porque isso não é sabedoria, isso não é você ser melhor, você está sendo tolo quando deixa o conselho de seu pai e da sua mãe, que te ensinaram nos caminhos do Senhor, e passa para ouvir as coisas de doutores, de sábios ou de filósofos. Não faça isso, não caia por esse caminho. Em Provérbios 17:16 também nos diz: de que serviria o preço da mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Preste atenção nisso aqui. De que sabedoria valeria muito dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que ele não consegue compreender o que a sabedoria tem? Se você não valoriza a sabedoria, você não vai valorizar a Bíblia. E você será digamos, uma vítima, né? Uma presa fácil para os satanistas que estão em várias escolas e várias universidades, tentando levar você para o caminho do mal. Então tome cuidado com isso. É necessário que você realmente entenda que a sabedoria tem um valor maior, mas ela só tem valor para quem é sábio.
O tolo, ele pode até pagar para ter sabedoria, mas ele não vai conseguir. O conhecimento, pelo contrário, você pode pagar e receber aulas e aprender do conhecimento. Mas a sabedoria você não paga, você não recebe por estudo ou qualquer coisa. Você vai aprender pelo temor a Deus. Quando você teme a Deus, você vai conseguir sabedoria. Por isso, é necessário que você seja fiel até a morte para receber a coroa da vida, como está lá em Apocalipse 3. É necessário que um cristão não abandone as coisas de Deus e que faça tudo como deve ser feito segundo a vontade de Deus, né? Podemos ver ainda o item 5.2 que, na verdade, desprezam a sabedoria pelo conhecimento e acabam tendo uma vida sem sentido. Veja Provérbios 17:20 que nos diz: o perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. É muito comum você ver ateus dando entrevistas e eles mesmos reconhecem que aquela pessoa que tem a religião, que crê em Jesus, né, é uma pessoa mais feliz, mais conformada com as coisas, né, que tem determinadas coisas que ela passa com menos dificuldade. Por quê? Porque é uma sabedoria de servir a Deus. E observe que o perverso de coração nunca achará o bem. O perverso de coração aqui é aquele que rejeita a Deus baseado em determinadas coisas, em outras coisas totalmente diferentes da palavra de Deus. Isso aqui é um conceito de um modo geral. E o que tem a língua dobre virá a cair no mal, ou seja, aquele que fala contra Deus, ele vai cair no mal. Pode viver bem por um período, pode ser aplaudido por muitos durante um momento, mas ele vai cair no mal. O destino será o pior no final da vida. Então tome cuidado com isso, tá? Provérbios 17:21 também nos diz: o que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegra. Se seu pai, por exemplo, é uma pessoa cristã, talvez até um pastor ou um irmão da igreja muito dedicado e fiel, você abandonando a sabedoria de Deus, né, para se dedicar a essas coisas mundanas, você vai dar uma tristeza muito grande ao seu pai. Ou se o seu pai também não é uma pessoa salva, não sabe disso, ele iria ter uma tristeza muito grande se descobrisse que essa realidade. Então devemos estar atentos para não cair no erro, não cair nessa tentação de fazer coisas que não agradam a Deus. Nós às vezes estamos caminhando de forma errada, como não se deve, e fazendo coisas que não são de acordo com a vontade de Deus, e isso vai desagradar o seu pai aqui na terra, digamos, como também o seu pai celestial, o nosso Deus, que está preocupado com a sua saúde espiritual. Então tome cuidado com isso e não despreze a sabedoria pensando que o conhecimento, especialmente do caso científico, seria superior ao outro, né? Temos ainda um conhecimento mais tradicionalista, mas não vamos entrar nesse caso aqui. O item 6 que nós vamos falar, né, 6 de 8, agora que nós podemos ver o radicalismo. Será que nós devemos desprezar totalmente o conhecimento ou a sabedoria? Né? Na verdade, nenhum dos dois, pois cada um tem sua utilidade, né? Então você precisa saber qual é a utilidade de cada um. O conhecimento é menos útil que a sabedoria, porque ele serve para algumas coisas pontuais. A sabedoria ela é útil durante sua vida inteira, durante todos os momentos da sua vida. Então não podemos jamais desprezar a sabedoria em prol de conhecimento, pois estaremos, especialmente conhecimento científico, pois estaremos apenas sendo pessoas limitadas e sem a flexibilidade necessária para viver a vida nas suas adversidades, superar essas dificuldades ou até suportá-las, né? Em Provérbios 2, 6 a 8 diz: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Ou seja, é o Senhor que dá sabedoria, né? Da boca do Senhor vem o conhecimento, o entendimento. Aqui é um conhecimento de conhecer, mas não um conhecer científico, no caso, né?
e o entendimento, ou seja, você compreender o que está acontecendo. Às vezes você vê uma situação, você não sabe informação nenhuma, mas só pela situação, só pela conformação, a sabedoria vai te apresentar. Isso não vai acabar bem. E você consegue decidir antes mesmo que alguém que tenha algum conhecimento, digamos, mais científico consiga fazer alguma decisão. Então é interessante saber que o Senhor dá esse conhecimento e que Ele reserva verdadeira sabedoria para os retos, ou seja, para aqueles que o obedecem, para aqueles que fazem a sua vontade. E Ele é escudo para os que caminham na sinceridade, ou seja, se você é um servo de Deus fiel e sincero, você não precisa ter medo de ameaças de professores ou de que seja quem for quanto à sua fé, porque na verdade o que importa é que Deus está cuidando de você. Ainda aqui, agora quase caminhando para o final, né? Ainda temos o item 8 também, nós vemos a arrogância do conhecimento. Algumas pessoas começam a se achar arrogantes, porque tem muito conteúdo, né, de conhecimentos científicos ou até filosóficos, né? Entretanto, querer ter uma competência maior do que lhe é devido, inclusive tentando sufocar a religião, é um grande erro, é uma grande arrogância, né? Porque, como nós vimos, a ciência serve para uma coisa, a filosofia para outra, e a sabedoria de Deus para outra. A sabedoria de Deus ela está envolvida, engloba todas essas coisas. Ao passo que a ciência é limitada e a filosofia também. Então, devemos tomar muito cuidado com isso, né? Ainda vemos que a arrogância de conhecimento pode levar a um desengano total com a vida, que leva a um índice maior de suicídio, né? Alguns dos fatores sociodemográficos de suicídio mostram que determinado tipo de pessoa é mais propensa. Dentre eles, ateus, protestantes tradicionais, católicos e judeus. Aqui são pessoas, aqui está em específico isso, porque são pessoas que tentam muito racionalizar as coisas da vida, né? Os ateus, obviamente, usam método científico e se perdem nisso. Protestantes tradicionais refere-se àqueles protestantes que tentam julgar tudo na base da academia, né? Como se a teologia fosse uma coisa que dependesse da academia, que tivesse que ser provada, que não acreditam que Deus possa realizar um milagre e coisas do tipo. Essas pessoas, elas perdem a sua esperança, né? Então, elas são pessoas que estão dentro de um índice maior de suicídio também. Além disso, católicos e judeus, né? Judeus, geralmente, são pessoas que estudam bastante também, e católicos, talvez aqui esteja se referindo mais àqueles católicos mais voltados para a filosofia. Então, como nós vemos, aqueles que estão voltados muito ao academicismo, eles perdem a sabedoria e não conseguem viver a sua vida como deveria por toda a vida. E acabam tendo um desencanto total da vida e perdendo tudo. E o que adiantou toda aquela sabedoria? Nada, porque quando ele se suicida, um sujeito desse, ele automaticamente está dizendo realmente que não valeu de nada aquilo que ele aprendeu. Percebe? Inclusive os protestantes, né? Alguns protestantes. Não são todos, obviamente, mas são aqueles bem específicos, alguns, inclusive, já começam a defender um protestantismo vinculado à esquerda e coisas do tipo, né? São aqueles protestantes acadêmicos, né? Que fizeram seminário reconhecido pelo MEC, mas que não aprenderam de Deus, né? Então, cuidado com isso. Além dessa fonte aqui, que você encontra em subpav.org, né? Guia Suicídio, é da Prefeitura do Rio de Janeiro, e você pode ler outras coisas lá se estiver interessado. Então nós vemos aí que essa questão de arrogância, seja ela de negar a Deus ou de pensar que sabe tudo de Deus, também vai te levar a um caminho ruim. É necessário ter sabedoria e reconhecer nossas limitações. Provérbios 8, 13 a 14 nos dá o seguinte de sabedoria. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborrece. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Ou seja, o sábio ele vai ter consolo em Cristo, vai procurar Jesus, querer aprender mais de Cristo e não tentar se mostrar superior em algumas coisas. Você que é jovem, especialmente que está entrando agora na faculdade, tome cuidado com isso, tá? Não seja arrogante
Não pense que você sabe tudo, pois não sabe, tá? Nós precisamos muito de Deus. Além disso, temos a arrogância de alguns professores e o silêncio de outros na faculdade. É muito comum que um jovem cristão chegue na faculdade, questione alguma coisa que seja estranha, e os professores venham, alguns maus professores, deixando claro, venham e façam uma confrontação, colocando inclusive você contra os outros alunos, que simplesmente querem agradar aquele professor, né? Entretanto, devemos estar cuidadosos com isso, porque o que devemos fazer é mais orar, né, e saber como responder cada coisa, né? Como superar cada coisa. Obviamente, a maioria dos cientistas, inclusive, é religioso, não é ateu, tá? Segundo alguns ateus mesmo. A maioria dos cientistas é religioso, geralmente creem em Deus. Por quê? Porque não precisa ser ateu para ter um conhecimento científico. Isso é uma ignorância que inventaram de que para ser cientista tem que ser ateu ou coisa do tipo, o que é totalmente absurdo. É um mito que inventaram, né? Mas agora, quando os professores te humilharem, não recomendo a você que você brigue com eles, né? Mas pense no seguinte, né? Esses sujeitos, eles estão ali servindo ao diabo, né? Muitos deles são satanistas até, né? Então, o que você vai fazer? Você vai ter uma consciência do que esses caras são. Quando você entra lá, você imagina ele é doutor, ele é mestre, ele é pós-doc, é isso e aquilo. E às vezes você está pensando que ele é mais do que ele é de fato, quando ele não é tanta coisa assim. Então, se você tiver consciência de que esse mestre, doutor e pós-doc não é lá grandes coisas, né, no modo geral, né, você vai compreender isso. Bom, vamos começar entendendo o que é um bacharel, um licenciado. O licenciado, ele faz um curso, vamos supor, um curso de 5 anos, né? Ele faz um curso, faz 3 anos desse curso, e ele é autorizado a dar aula sobre as disciplinas daquele curso, geralmente para o ensino médio, né? Se ele quiser seguir carreira, por exemplo, quiser clinicar, se for o caso, em algumas profissões, né, ou atender pessoas, dar suporte, ele precisa terminar 5 anos daquela disciplina, né? Aí depois que ele termina 5 anos, se tornou bacharel, uma pessoa com a formação superior completa. O licenciado ele tem uma formação superior necessária para dar aulas sobre alguma coisa. Depois disso, depois desse período de licenciatura, ele pode fazer um mestrado. Aí a pessoa diz, o mestre, ele sabe de tudo. Vai saber muita coisa porque é mestre. Não vai saber de tanta coisa assim, não. Ele vai saber quase tanto quanto um licenciado ou um bacharel, né? Por quê? Porque o mestrado é uma orientação para que o cara aprenda somente técnicas de pesquisa. Basicamente é isso. Inclusive, alguns mestrados têm erros crassos ali de raciocínio em algumas coisas. São mestrados orientados ideologicamente, claramente isso. Você pode ver alguns tipos de dissertações de mestrado. Você vê isso claramente. Então não se engane pensando que o cara sabe muita coisa. Não, ele sabe exatamente só como fazer, como operar alguns métodos. De modo geral, quando você termina a faculdade, ou você faz uma monografia ou você faz um projeto. Depende da faculdade que você tem, né? Você vai mostrar que você tem conteúdo para produzir alguma coisa, né? Se você faz uma faculdade, por exemplo, de arquitetura, provavelmente você vai fazer um projeto relativo à arquitetura, fazer uma maquete, alguma coisa nesse sentido, e vai apresentar aquilo. Se você faz uma faculdade, sei lá, de publicidade, provavelmente você vai fazer uma peça publicitária que vai ser avaliada pelas pessoas e tal. Agora, se você vai fazer, digamos, uma área mais humana, digamos, pedagogia, filosofia, você vai fazer o chamado de monografia para concluir o seu curso ali, ou de licenciatura ou de bacharelado, né? Essa monografia tem algumas regrinhas, mas elas são o início da formação dentro da técnica científica. O que a gente pode pensar aqui? A ciência é como se a pessoa chegasse, ela investigasse e depois faz um relatório. A monografia você vai fazer a pesquisa primeiro e depois fazer o relatório. Algumas pessoas até erram, né? Até eu já fiz isso, errei. Você pesquisa enquanto faz o relatório. Não, você tem que pesquisar primeiro, chegar à conclusão, ter os dados e depois fazer o relatório no final, né? Então essa que é a ideia da monografia. E isso você vai fazer a mesma coisa
no mestrado, né? Só que mais sofisticado. Aí você não vai somente fazer uma pesquisa bibliográfica, digamos, você já vai pesquisar coisas como estatística, como ver formulários e coisas do tipo para fazer uma pesquisa mais elaborada, ir a campo para fazer essa pesquisa. Então você não está aprendendo tanto mais sobre aquela área que você conhece, você está se especializando em técnicas de pesquisa, só isso. Isso que é o mestrado, tá? Claro que você acaba aprendendo uma coisinha ou outra ali, mas elas estão todas voltadas para você ser uma pessoa que entenda, tenha técnicas de pesquisa. Não significa que o mestre que tenha mestrado em X coisa, que ele seja o mais sábio de tudo, não. Ele pode saber só aquele detalhezinho, então ele é melhor só num pequeno detalhe. Então não imagine que aquele cara é algo demais. Não idolatre essas pessoas. E quando você, de repente, se mostrar cristão, eles vão tentar te humilhar para que você os idolatre, deixe de ser cristão e queira ser igual a eles, para ser superior e rir de outras pessoas também. Mas isso aí já é arrogância. Passar pela humilhação e se conformar à humilhação, se tornando igual a essas pessoas que te humilharam, também é arrogância. O certo é você passar pela humilhação e deixar a humilhação de lado. Vencer essa humilhação e continuar com a sua fé. Outra coisa, o doutorado, né, que às vezes pensa que o doutor ele sabe tudo, não sabe tudo não. Ele é um cara que geralmente tem as técnicas, as mesmas do mestrado, e que foi fazer uma pesquisa específica sobre um assunto, sobre um tema, né? Que seria uma tese, seria uma pesquisa que ninguém nunca fez sobre um determinado assunto, né? Então ele vai fazer uma pesquisa específica, fica aquele tempo todo fazendo aquela pesquisa e apresenta um relatório no final. Como você apresentou a monografia no final do seu curso, ou apresentará, ele também apresenta um relatório daquela pesquisa que ele fez. Só que aquela pesquisa que ele fez tem que ter os critérios que se aprende, digamos, em via de regra, no mestrado. Entretanto, a diferença apenas é que o doutorado é mais prático, né? Você vai ter que apresentar uma pesquisa singular, uma pesquisa que outras pessoas não tenham feito, e no mestrado você vai aprender as regras. Você pode até apresentar uma pesquisa totalmente absurda, como, por exemplo, a pata do cavalo no desenho do Pica-Pau. Pode ser isso, entendeu? O jacaré no desenho do Pica-Pau, o José Jacaré no desenho do Pica-Pau. Pode ser esse o tema de um mestrado, né? Ou sei lá, a opressão do José Jacaré no desenho do Pica-Pau. Se você procurar, você vai encontrar alguns desse tipo, né? Especialmente sobre o Pica-Pau. Tem vários, inclusive. Vários esquerdistas que são contra esses desenhos mais tradicionais, né? Escreveram várias coisas. Então devemos entender que esses professores, por mais que eles possam ser inteligentes até, eles não são melhores que você, tá? Não se deixe enganar por isso, tá? Se começarem a tentar trazer para você alguma ideia que seja um tanto quanto estranha, cuidado com ela, tá? Cuidado com essas ideias, porque essas ideias, muitas vezes, elas vão te levar a um caminho muito ruim e vão te, digamos, destruir sua fé, destruir quem você é, destruir quem de fato você é. E você acabará perdendo a sua identidade cristã. Não perca a sua identidade cristã por coisa que não vale a pena. Não vale a pena querer louros mundanos, querer glórias mundanas. Isso não vale a pena. Faça a vontade de Deus e seja feliz. Você que está começando a faculdade, né? Acompanhe conosco nesse primeiro trimestre, que estamos começando hoje essa lição de EBD, sobre essas questões que você vai encontrar aí na faculdade, abordadas sobre um ponto de vista mais bíblico, mais prático e mais realista mesmo, e não somente aquela arrogância de alguns de serem superiores intelectualmente porque seguem o método científico, né, como se fosse alguma coisa. Então, que Deus o abençoe e espero que essa mensagem sirva para você, que é um jovem que está iniciando nessa carreira, ou para também um pai, um tio, uma mãe que esteja observando isso e queira saber algumas coisas e perigos que seu filho pode passar na faculdade. Que Deus abençoe.